A paz de Cristo, igreja. Para a mensagem de hoje, a passagem está na carta de 2 Coríntios, capítulo 2 de 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 2, será do versículo 14 ao versículo 17. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Oremos. Pai Santo, Pai bondoso, Deus Todo-Poderoso, esteja, Pai, neste momento, com o nosso irmão Moacir, que trará a palavra, a mensagem para todos nós. Que possamos estar com os nossos corações e mentes abertas para ouvir esta palavra tão preciosa. Que possamos guardá-la em nosso coração e em nossa mente e possamos aplicá-la durante o nosso caminhar nesta vida. Em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, é que oramos e te pedimos. Amém. Aroma é coisa séria. Por causa do cheiro já houve casamentos. E também, por causa do relaxismo, já terminou casamentos também. Então o aroma é uma coisa muito séria, que tem que ser observado. Nesses próximos 8 semanas, nós estaremos trabalhando esse tema, o aroma de Cristo. Então os irmãos vão trabalhar a partir de 2 Coríntios 2:14 até o 6:1. Então, essas 8 semanas estaremos trabalhando esse tema, o aroma de Cristo. O tema está apoiado em 4 verbos. O verbo ser, o verbo ter, o verbo saber e o verbo colaborar. Então, os irmãos vão trabalhar bastante esse trecho. Coríntios é muito conhecido pelo capítulo 8 e 9, pelas ofertas que a gente usa muito, né? Mas o 2 Coríntios tem muito a nos ensinar. Então, pensando nisso, nós escolhemos esse tema para que a gente possa meditar. Eu mesmo, quando estou com o nariz trancado, como hoje, mas se eu passar numa região que tem churrasco, eu estou sentindo o cheiro de churrasco, né? Quando eu passo perto de uma pizzaria, e à tarde, quando eu estou subindo, eu passo perto da Fornello. Aquele cheiro de pão me tenta bastante. Eu sou fanático por pães, então é difícil para mim passar e não observar. Mas a metáfora que Paulo usa, o aroma de Cristo, cai bem. Mas, no entanto, ele está falando sobre evangelismo. No entanto, ele está falando um plano completo de como nós podemos espalhar o evangelho. Por isso ele fala o aroma de Cristo. E é interessante que ele fala... Pode mudar, Augusto. Interessante que ele fala que nós somos
o bom perfume de Cristo. Eu costumo passar um desodorantezinho, mas quando chega lá pelas 4 horas, eu sinto que eu já estou cheirando a gambá, né? Mas Paulo está falando que nós somos o bom perfume de Cristo. E aí, a gente vai perguntar para cada um de nós, qual o perfume de Cristo que você está exalando hoje? Ou qual o perfume de Cristo que você tem exalado? Interessante que no versículo 14 ele já fala, graças, porém, a Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando Paulo escreve isso, ele está imaginando onde ele estava no momento. Ele estava em Roma e ele está pensando a chegada do exército romano, que normalmente era assim. Os generais na frente, com a carruagem banhado a ouro, e os soldados batendo o pé, como se fosse soldado normal mesmo, né? Fazendo barulho. No meio deles vinham os prisioneiros. E as pessoas queimavam canela para dar esse aroma. Então, Paulo estava realmente pensando em aroma quando ele escreve esse texto. E ele fala em triunfo. Triunfo é vitória. Triunfo é sobrepujar, é conquistar, é ganhar. Trazendo uma ideia mais próxima da gente, Daiane dos Santos ganhou no Pan-Americano. Mesmo machucado, com o pé machucado, ela ganhou a medalha de ouro. E quando você sobe o pódio, o terceiro lugar está ali, o segundo está aqui e o primeiro está no andar um pouquinho acima dos outros. Isso é maravilhoso. Lembrando a cabeça dos homens, o City ganhou do Fluminense e eles ganharam o Interclube Mundial, né? Também, agora, dia 31, São Silvestre. Embora faz ano que não dá nenhum brasileiro, mas o queniano, jovem ainda, de 22 anos, bicampeão. E ele recebe aquela coroa de vitorioso. Então, essa é a ideia que Paulo já introduz o texto. Nós somos mais que vencedores através de Cristo. E isso, a gente vai dando conhecimento para as pessoas sobre Jesus Cristo. Mas eu sempre gosto de entrar um pouquinho e falar um pouco para nós mesmos. Quando é que nós somos o bom perfume de Cristo? Pode passar, Augusto. Nós somos o bom perfume quando obedecemos o plano da salvação. Começa sempre comigo mesmo, certo? É eu conhecendo a palavra, eu conhecendo a Jesus Cristo e obedecendo ao plano da salvação. Aí eu dou o primeiro passo para ser o bom perfume de Cristo. Quando eu entro aqui, eu me lavo, eu lavo a minha consciência, porque Pedro vai falar que não é o lavar do corpo é que causa a transformação, mas é a mudança da nossa mente, do nosso coração. E isso é um processo de transformação. Eu já falei várias vezes que eu levei anos realmente para me converter. Pelo menos 4 anos foi necessário de muita luta dos irmãos e meu mesmo, para que eu conseguisse me libertar dos vícios que eu tinha antes de conhecer a Jesus. Esse processo é uma transformação interior. A gente pode passar anos dentro da igreja sem nunca sofrer esse processo de transformação.
sem nunca realmente cair a ficha, como se fala, né? Sem nunca ter, mudar o nosso jeito de ser, o nosso modo de viver, os vícios que nós adquirimos lá fora. Bom para quem nasceu na igreja, né? Vai já ver coisa diferente, já tem nova orientação, enfim, ele tem pouca coisa para transformar. Mas é um processo onde nós passamos a ficar cheio de misericórdia. Misericórdia é muito diferente do que as pessoas pensam. Mas misericórdia é eu ver alguém que não conhece a Jesus e me colocar no lugar dela, porque ela vai para o inferno. Ela vai sofrer a separação eterna de Deus, de Jesus Cristo. E aí eu me coloco no lugar dessa pessoa e quero que ela saia dessa situação. Aí eu tenho misericórdia. Eu estou cheio de arrependimento também. Esse processo de transformação, se eu não me arrepender diariamente, eu começo a me ensoberbecer, achar que eu posso, achar que eu tenho capacidade para viver longe de Jesus. Arrependimento é aquele processo de transformação onde errei. Murilo pregou recentemente sobre Pedro. Pedro negou 3 vezes a Jesus. E aí o que ele fez? Ele chorou amargamente, profundamente. Isso é verdadeiramente o arrependimento. Onde você reconhece que você mesmo precisa mudar interiormente. E aí você vai buscar as outras pessoas também. O amor verdadeiro. O amor, ela é bonita, ela é apaixonante. Eu olho essa rosa aqui, fico encantado pela beleza dela. Mas o amor verdadeiro é sacrifício, é autonegação. O amor verdadeiro, eu sofro no lugar do outro. Eu sofro no lugar da outra pessoa. E quando eu vejo alguém em pecado, eu quero que ela saia dessa condição. Eu quero que ela mude realmente. Isso é um amor verdadeiro. Jesus é o nosso maior exemplo, sempre, né? Ele deu a sua vida na cruz, sem ter um pecado sequer. Para quê? Para que toda a humanidade tivesse uma chance, pelo menos. Todos nós temos uma chance. Aí eu preciso ter automotivação. Eu já me peguei várias vezes cansado. Cansado das pessoas, cansado dos irmãos, cansado que as pessoas não mudam, que as pessoas não ajudam no trabalho, que as pessoas não entendem que a espiritualidade é muito maior do que a coisa física. Eu não vou porque está muito quente o prédio. Eu não vou porque está frio. Eu não vou porque está longe demais o prédio, podia ter um perto de mim. Eu não. Bom, tem muita coisa. E aí eu preciso de automotivação. E essa automotivação, a gente vem dando essas ferramentas desde o ano passado para você. Estamos novamente tratando outra ferramenta, que é o Grupo Casa. É uma ferramenta, é uma metodologia bíblica. Mas se você não tiver automotivação, não vai adiantar, certo? Então, é um auto-recarregar todo dia, certo? E se você se carregar, automotivar todo dia, você vai conseguir superar tudo isso. Calor, eu estava na porta ali, quando você abre a porta ali, vem um bafo quente, realmente quente mesmo. Então, é motivo, se você colocar aquilo maior do que seu amor, sua automotivação vai ser motivo. Nós precisamos ter um novo olhar para o mundo.
Para ser o aroma de Cristo, nós precisamos olhar diferente para o mundo. Olha, eu estou ali no centro e o que você vê de coisa que as pessoas falam para você, o que as pessoas exigem de você, é uma coisa extraordinária. Mas quando nós queremos ser o aroma de Cristo, a gente tem um novo olhar para o mundo. Tudo passa a fazer sentido. Tudo passa a ser para Cristo e não mais para mim, para a minha conquista, para o meu engrandecimento, para a minha fama, para a minha autossatisfação. É interessante você estudar Eclesiastes, você vê o homem mais rico que já teve na terra, você vê o homem que já teve mais mulheres, tudo é vaidade. O rio passa, o rio volta, vento vai, vento volta, ele está vazio. Por quê? Ele não tem Cristo. Ele não é o aroma de Cristo. Próximo, Augusto. Quando que nós somos o aroma de Cristo? Quando nós compreendemos Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, ou seja, vai. Portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o plano de Jesus. E ela está dada para você, para mim, para o José, para o Augusto, para a Neilza, para a dona TT, que é uma grande evangelista. Enfim, nós, quando compreendemos essa mensagem de Jesus, ele não tem outro plano para salvar o mundo. Somente esse plano. E conta com você, para você ir fazer discípulos em todos os lugares. Eu já falei para vocês que eu tive uma época da minha vida que eu tinha estudo em tudo quanto é canto da cidade. Eu saía da Moreninha, ia para o Popular, saía do Popular, ia para o Colômbia, saía do Colômbia, ia para Maria Pedrocian. Era o meu ministério. Aí, a gente entende que você precisa da segunda parte. Fazer discípulo é a segunda parte. Ensina outras pessoas a fazer isso também. E aí você não precisa correr tanto, porque outros vão estar atendendo outra parte da cidade. E ele continua o texto, 15, 16. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com esses cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Na minha juventude, eu achei que todo mundo ia ser salvo. Sempre achei isso. E eu sempre digo que se a gente tivesse todas as pessoas batizadas, teve época que a gente batizava 37, 39, 35, 42 pessoas num ano. Então, só de 84 até 2000, até 90, a gente já teria mais de 200 pessoas batizadas. E fora após isso, teve mais e mais. Então, era para a gente ter um culto de 400 pessoas aqui, hoje, no mínimo, 400 pessoas. Aí eu fui lendo mais, compreendendo um pouco mais, a gente percebe que nem todas as pessoas vão ser salvas. A oportunidade é para todas. É por isso que nós devemos cheirar Jesus Cristo. Onde estivermos, nós devemos ter o cheiro de Jesus Cristo. Mas vai ter pessoas que não vão permanecer. É como lá em Mateus, onde ele fala que o semeador saiu a semear.
um pouco de semente caiu nas pedras, outros no meio de espinhos, aí na beira, muito rasa, enfim. Mas vai ter aquelas pessoas que caem em terra boa. E a terra boa são as pessoas. Então, nosso trabalho é cheirar o bom cheiro de Jesus Cristo. E o versículo 17, pode passar, Augusto. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, falamos na presença de Deus, com sinceridade da parte do próprio Deus. Infelizmente, nos anos 80, a gente tinha concorrência para o Evangelho. Nós tínhamos futebol, tínhamos bingo, tínhamos shows, mas não era tanta concorrência das denominações como tem hoje. Naquele tempo tinha Igreja Batista, tinha a Igreja Palavra de Cristo para o Brasil, Assembleia de Deus, Adventista, tinha mais um das grandes. Aí, no início dos 80, começou uma proliferação que as pessoas começaram a montar a igreja para si. Minha igreja. Bom, eu não gostei do jeito que aquela senhora se vestiu, eu vou montar uma igreja para mim. É assim que nós temos hoje mais de 3.000 denominações. Mas por quanto Cristo morreu? Uma. Somente por uma. E aí, quando Pedro dá uma das suas acertadas, ele fala: e quem disse que vocês são? Que eu sou? O Senhor é o Messias, o Senhor é o fundador. Aí Jesus fala para ele: olha, sobre esta pedra, sobre esse fundamento, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, se alguém fala que a igreja é dele, já foi para o inferno. E vai levar um monte de gente com eles. Certo? A única que Jesus morreu é essa, nessa base aí. Tá? Então, devemos ter a autoridade de Jesus. E a autoridade foi dada em Mateus 28. Certo? Mas você pode ver que Paulo em nenhum momento usa a palavra eu. Ele fala em Cristo, para Cristo, certo? Então, o aroma é coisa séria. Tinha uma marca de perfume, que eu não sei se ainda existe, que eu adorava os perfumes, só não conseguia comprar. L'Acqua di Fiore. Eu gostava muito daqueles perfumes de lá. Eu só não conseguia comprar, porque era muito caro os perfumes, certo? Então, o aroma é muito importante. E nós devemos cheirar Jesus Cristo. Devemos exalar Jesus Cristo em todo lugar que nós estivermos. Esse é o plano em que Paulo está falando, olha, aonde ele foi, ele exalou o aroma de Cristo. Levou o conhecimento do nome de Jesus Cristo para as pessoas. E é o que devemos fazer. Esse é o plano, esse é o projeto para salvarmos as pessoas. Então, nessas 8 semanas, nós estaremos tratando o aroma de Cristo. Venha, aproveite cada mensagem. Eu sempre digo que eu não sou o melhor orador da turma, mas eu gosto de sempre buscar para dentro de nós mesmos. E eu te pergunto, qual perfume você tem exalado? Para a vida ou para a morte? E sempre lembra que começa com você mesmo, certo? Com você mesmo, para si mesmo, depois para as outras pessoas. Oremos. Querido Pai, obrigado
por esse domingo. Obrigado pelas bênçãos da vida. Obrigado que o sol está brilhando forte e produz calor. Se não é bom para nós, o Pai, é bom para as plantas, para fazer a fotossíntese. Mas nós podemos atenuar com essas bênçãos do ar-condicionado, Pai, o calor. Continue, ó Pai, abençoando ricamente os irmãos aqui, que elas possam exalar o bom perfume de Cristo. E em nome dele que nós oramos. Amém.